Pensando ainda em você emoldurar melhor e vender mais, a gente quer continuar o assunto do outro vídeo que estava muito legal, que é sobre a visita que o Sr. Jaime fez a vários museus, vários países. E ele até comentou uma coisa, que o primeiro museu que ele visitou foi o Museu do Prado, né, Sr. Jaime? Foi em Madrid. Foi a minha volta à Espanha pela primeira vez. Foi mandado pelo meu mentor, que era o artista Augusto Rodrigues, que me ensinou. Augusto Rodrigues estava te mentoreando? Sim, era o... porque a Clarice, quando me levou lá, e as pessoas saberão isso no depoimento, ela me deixou lá com 4 artistas. Um deles era Augusto Rodrigues, que era o criador da Escolinha de Arte do Brasil. Para quem não viu o vídeo ainda, conta quem são os 4. Né? Os 4 eram o Augusto Rodrigues, Darel, Mário Mendonça e Zé Paulo Moreira da Fonseca. 4 artistas. Então Augusto me deu aulas, né? Claro, tudo que eu aprendi com ele, no decorrer do curso, porque ele me disse: olha, espanhol, eu quero que você faça 2 molduras, mas eu não vou te pagar. Eu falei: mas peraí, como é que o senhor não vai me pagar? Ele disse: não, calma, não vou te pagar com dinheiro. A Clarice falou que você vai ser moldureiro. Você não pode ser moldureiro, você tem que ser o moldureiro da Clarice. Eu vou te dar, porque a arte é só iniciados têm acesso ao código. E ele disse: eu tenho uma chave, eu vou abrir a porta para você entrar. Como eu fiquei com uma cópia da chave, eu vou abrir para aqueles que quiserem também. E ele me disse: você tem que voltar à tua terra e ver o que os teus antepassados fizeram. Isso vai ser fundamental, senão vai ser uma equação faltando uma incógnita. Você tem que ter essa incógnita. E eu realmente arrumei uma grana emprestada, eu não sei como eu fui, mas fui. E fui ver o Museu do Prado. Marco, eu não era a mesma pessoa quando eu saí do Prado. Eu tinha visto Tiziano, Zurbarán, El Greco, Bosch, Goya. E aí eu comecei, como ele tinha me dado a maneira de entrar na arte. O quadro não era um quadro que você passa e olha, era uma história. Olha, quando eu fiquei diante das meninas, pintado por Velázquez, que é o retrato da infanta Margarita, é a primeira selfie que um pintor fez no interior da corte espanhola. Ninguém tinha feito isso antes. Então, quando você para diante do quadro, Velázquez para de pintar porque você está ali, você é o rei da Espanha. Você é o rei. É o momento em que Velázquez para de pintar. Por que se sabe? Porque o rei e a rainha estão refletidos no espelho ao fundo. Se você não tem conhecimento disso, não vai ver. Você... Olha, eu fiquei tão entusiasmado que se eu tivesse um foguete, tal o gol que Velázquez fez com aquele quadro, eu tinha soltado dentro do Museu do Prado. Então, com essa chave na mão, ele realmente abriu a porta para você, para o caminho das artes. Abriu. Antes de ensinar você a ser um moldureiro, ele ensinou você como vender, como comercializar e como trazer isso para dentro, que é o que você estava dizendo no outro vídeo. Exatamente. Entre visitar o Museu do Louvre ou do Prado primeiro? Qual dos dois? O do Prado, sem dúvida. E não é pelo fato de eu ser espanhol, não. É porque o Museu do Prado tem uma seriedade de acervo que muitas vezes os outros não têm. Por quê? E aí é uma coisa minha, espanhola. Porque o que está lá é a coleção particular dos reis de Espanha. Tiziano era o pintor de Carlos V, Cláudio Coelho, pintor de Felipe II, Velázquez, o pintor de Felipe IV, Goya, de Carlos III. É a coleção particular dos reis de Espanha. É muito interessante porque você vê, e a Espanha nesse período era uma grande potência, Espanha e Portugal dominavam o mundo, Carlos V era dono do mundo. Imagina, Trump ou que fosse maior que Carlos V era dono. O sol nunca se punha. As molduras de Carlos V têm em cima uma águia com 2 cabeças, uma olha para o Oriente e outra para o Ocidente. Ele era dono do mundo.
Mas essa parte de símbolos e molduras fica para o próximo. Fica para o próximo. Por que não o Louvre, então? O primeiro prato. O Louvre, não, o Louvre é um tremendo museu que tem um acervo maravilhoso. Mas não tem esta coisa de ser uma coleção particular. Napoleão pilhou muita coisa nas guerras. Até hoje, os franceses não devolveram o obelisco que está no Champs-Élysées. Aquilo veio do Cairo. Então, a National Gallery, o senhor acerto. Mas muita coisa também é de pilhagem. Prado não. Prado é uma coleção particular dos reis de Espanha. Até o meu queixo cai. Mas vamos lá. Eu estive no Prado agora, no mês passado, e fiquei diante das meninas. É um quadro. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Eu acho que, já que estamos falando de arte, dois quadros que, se alguém for à Espanha, Las Meninas. Por que se chama Las Meninas e não Las Niñas em castelhano? Porque as duas damas de companhia da Infanta Margarida eram portuguesas. Então o quadro, o nome é Las Meninas, não Las Niñas. Sim. E aqui vocês veem que tem uma coisa muito interessante, que é o momento em que Velázquez para de pintar. Por quê? Porque o rei e a rainha que estão aqui Sim. nesse espelho estão aqui diante, vieram ver. Então é uma selfie no interior da corte espanhola. Nenhum pintor tinha feito isso antes. Então é um momento da intimidade. Tive o mês passado diante desse quadro. E realmente a sensação que você tem diante dele é que você é o rei da Espanha. Porque Velázquez está olhando para você e parou de pintar. Tem uma curiosidade, essa cruz vermelha que tem aqui, Sim. a cruz de Santiago, foi pintado no quadro depois de Velázquez morto. Felipe IV condecorou pintando no peito de Velázquez, no quadro, a cruz de Santiago. O segundo quadro, também de Velázquez, que eu paro e fico lá horas, é a rendição de Breda. Breda era uma cidade holandesa que entrou em guerra com a Espanha. E você tem de um lado o general vencedor, que é o general Spínola, e do outro lado o general Nassau, que é o perdedor. Se vocês olharem com calma, eu vou dar para vocês isso. Você vai ver que não há expressão de ódio, nem nos vencedores, nem nos perdedores. É algo que foi decidido. E é o momento da grandeza humana, que Velázquez retrata também. O general Spínola, aliás, o general Nassau, faz menção de se ajoelhar para entregar a chave da cidade de Breda ao vencedor, que é o general Spínola. Na hora que ele vai se ajoelhar, Spínola põe a mão no ombro como dizendo: não se humilhe, uma derrota foi o suficiente. Não é porque você ganha do outro que você tem que tripudiar em cima. Então é um exemplo da grandeza humana. Então, se você não entende, você passa diante de um quadro desses e nunca mais a visita ao Museu do Prado vai ser a mesma, né?